Boa noite, caros alunos. Hoje, dia 19 de agosto de 2021. Eu aguardei por 10 minutos para ver quantos alunos iriam chegar, mas não compareceram. Então, eu vou dar início à aula, como de costume. A aula será liberada, tá? Somente uma observação muito importante, que vocês precisam participar da aula como forma de garantir a presença, certo? O link da aula vai estar disponibilizado para vocês, mas vocês precisam acompanhar, porque vocês precisam ter 75% de presença, certo? E toda a aula eu preciso passar um relatório para a universidade de quem estava participando da aula, ok? Então, eu vou dar início à aula e depois eu aguardo. Então, nossa aula vai até às 20 horas. Na semana passada, eu fiz um apanhado geral de todo o conteúdo que entra na nossa disciplina. E hoje eu vou falar especificamente de algumas leis que precisam ser bastante observadas na nossa aula de perícia, certo? Oi, Iago, bem-vindo. Boa noite, professora. Iago, bem-vindo. Iago, você é de perícia mesmo? Sim. Ah, ok. Eu achei que você era de outra disciplina. Tá, bem-vindo, Iago. Como é que tá? Tudo certo, professora. Teve dificuldade para acessar a aula? A da semana passada eu achei o link, mas não tinha ninguém na sala. Eu estava com o horário invertido com o de você semana passada, tá? É. Para mim, eu tinha um horário, tinha me passado um horário como sendo às 20h30. E Certo. vocês tinham às 19h40, né? Isso. Então, mas ainda bem que eu gravei a aula e disponibilizei para vocês, né? Uhum. Mas aí eu estou achando muito estranho hoje, porque já o pessoal, sabendo que a aula seria nesse horário, não compareceram. Eu vou mandar o link lá no grupo pro pessoal. Lembrando que é 75% de presença, né? Sim. Mas Você a vai primeira mandar. aula também não teve, né? Oi? A primeira aula também não teve, né? Teve Porque a primeira também. aula, Essa é a mas a terceira primeira aula que eu estou aula, dando. a primeira aula não teve nem link, não teve nem link para nós acessar. Essa é a terceira aula que eu estou dando. Sim, isso mesmo. A primeira aula não teve nem link. Daí a segunda foi segunda-feira, a quinta-feira passada, que nós achamos o link, mas daí não tinha ninguém na aula, na sala, no caso. Que daí foi a invertida e essa é a terceira. Mas daí a aula da semana passada está disponibilizada também. A da aula passada, sim, mas a anterior não. Tá. Deixa eu ver quem que tá. Boa noite, Priscila. Eu posso disponibilizar ela para vocês, só que como na outra aula não tinha ninguém, semana passada eu repeti a aula, então o conteúdo é o mesmo, mas eu disponibilizo também, tá? Ah, não, tranquilo então. Disponibilizo também para vocês. O link da aula é o mesmo, certo? Deixa eu só ver uma coisa aqui. Ok. Ok. Então, a Bruna Santos, a Priscila, a Júlia e o Iago. Vocês já tiveram aula comigo? A Mari Carla, eu lembro. Vocês foi resolvido o problema de. A Mari Carla tinha problema de nota, né? Foi resolvido. Mari Carla? Ok. Tá bom. Certo. Ok, mais alguém aqui? Não é, esse é o Iago, era o Pedro Iago que estava com problema, que era da outra turma também, que eu não estava conseguindo resolver. Boa noite, Eduarda. Vocês têm um grupo no WhatsApp? Então eu peço assim sempre que quem consegue entrar,
né, que faça uma gentileza de compartilhar o link com os demais, que às vezes os outros estão com dificuldade de acessar, certo? Já compartilha no grupo da turma, professora. Tá, como eu estava falando para o Iago, essa é a terceira aula que nós temos. Semana passada, na primeira aula, não teve ninguém. Na semana passada eu repeti a aula, né? Aí eu disponibilizei o link para vocês, só que eu tinha um horário e vocês tinham um outro. Mas como eu dei a aula normal, eu disponibilizei o link para vocês. E na primeira aula, semana passada eu repeti a aula anterior, porque como não tinha ninguém, eu achei que vocês ainda não tivessem voltado às aulas. Mas na primeira aula não foi achado o link. Foi o que eu comentei com ela, Priscila. Eu até comentei com ela que a primeira aula nós não achamos o link. Aí, na verdade, eu quero ver a questão da presença, porque nós não participamos da aula, não foi por uma falha nossa. A mesma coisa essa da semana passada, não foi porque nós não queríamos participar. Nós procuremos o link, participemos da aula, mas não teve o... No caso, só não tivemos a participação da parte da senhora, daí no caso, né? Porque a senhora estava com o horário trocado, não por outra coisa. Eu estava com o horário invertido do de vocês. Pois é, só que daí a minha questão em questão dos alunos aqui, de todos nós, é devido às faltas. Nós já temos 2 faltas por uma questão que não foi nós daí. Não, mas isso pode deixar que eu contorno essa situação, tá? Quanto a isso, essas 2 eu contorno. Tranquilo. A dúvida é só entre essas 2 mesmo, não... essas 2 eu contorno. As outras, daí eu não posso fazer nada, tá? As próximas eu não posso fazer nada. Tanto é que eu já estava preocupada hoje, porque já era quase 7 horas e não estava chegando ninguém da mas daí eu fui lá e conferi o link, era o mesmo que eu tenho, era o mesmo que vocês têm, né? E aí eu digo, mas está acontecendo alguma coisa? O horário de vocês é 20 para as 8, 20 para 7, né? A aula. É 20 para 7? Isso. Ok, tá. Então, é o mesmo que eu tenho também, só que eu entrei 6h30, achando que alguém podia estar aí antes. Mas melhor assim. Então, como vocês assistiram o vídeo, eu gostaria de ouvir de vocês quais as dúvidas vocês ficaram em relação ao vídeo que vocês assistiram. Eu não cheguei a assistir vídeo, professora. Não. Eu vi que só teve 5 pessoas que olharam o vídeo. Eu também não vi o vídeo. Quem mais não viu? Onde é que estão as 5 pessoas que assistiram? Eu também não vi. Cadê as 5 que assistiram a aula? Então, quem não se manifestou aqui é a Mari Carla, a Verônica e a Lana. Assistiram a aula, essas 3? Eu não assisti, professora. Ok. Então, eu peço assim, não assistiu também. Então, eu peço a vocês que assistam às aulas, porque eu não tenho como voltar atrás, porque daí seria a terceira vez que eu estaria falando da mesma aula, né? Mas eu posso dar um apanhadão geral do que foi, o que vocês, né, o que tem lá, só um apanhado para poder dar o começo da meada de hoje, senão vocês vão ficar um tanto perdidos, certo? Já que vocês não assistiram. Então, assim, a nossa disciplina de perícia contábil, só um pouquinho, é perícia contábil, e eu tenho para dizer para vocês que é uma disciplina apaixonante, para mim, ao menos, é uma das disciplinas que eu mais gosto na área de contabilidade. Ela tem ônus e bônus, né? Essa disciplina e a profissão, né, de perito tem ônus e bônus. O bônus é assim, que você está sempre por dentro da legislação, está sempre por dentro das leis,
Você precisa estar sempre familiarizado com a questão de matemática financeira, que a gente usa direto. Vocês precisam estar sempre muito bem acossados com a questão de interpretação de texto. Vocês precisam estar sempre muito bem familiarizados com a linguagem jurídica, porque ali você vai estar o tempo todo lendo processos aos quais sempre existe duas partes, né? Que são a pessoa que reclama e o reclamado, e mais 2 advogados, no mínimo, e mais um juiz ali envolvido. Então, na verdade, são 5 pessoas, no mínimo, que vocês estão o tempo todo ali envolvidos. Tanto o reclamante quanto o reclamado são pessoas normais, como nós, a linguagem normal nossa. Já os advogados e o juiz têm uma linguagem, um vocabulário próprio, okay, da parte jurídica. Então, são coisas que a gente precisa ir se familiarizando com isso, certo? O bônus, outro, continuando, né, que fazer perícia contábil dá uma bela grana, tá? Isso é fato. Às vezes, tu pode pegar um processo ali de demorar 30 dias para fazer o cálculo, mas te dá 30, 40 mil reais. Isso é uma coisa esporádica, muito difícil. Ou você demorar uma semana e te dá 3, 4 mil reais, dependendo de cada processo. Mas não é só louros, aí a gente tem que passar pelos espinhos também, né? Ok? Os espinhos são danosos, e muitas vezes eles deixam resquícios, né, na pele da gente. Então, o que é esses espinhos que a gente tem? Como eu te disse, tem 4 partes que estão brigando. O reclamado, o reclamante, 2 advogados, e cada um está defendendo a sua área, né? Cada um defende a sua área como pode. E, por vezes, eles ficam o tempo todo tentando pôr o perito ao erro, induzindo ele ao erro, ou, às vezes, usando algumas palavras meio que ríspidas em relação ao teu trabalho, a tua conduta, e aí tu tem que dar uma engolida seco daquilo. Agora, quando é a tua conduta, aí como a gente diz, eu tiro a tamanca, como se diz, né? Porque a conduta é uma coisa que você não pode colocar em jogo, ok? A conduta, a tua ética, as tuas coisas, tu não pode colocar em jogo. O que tu pode colocar em jogo é a forma como você elaborou os cálculos. Aí é uma coisa diferente. Agora, quando eles assim, começam a querer entrar numa seara que é na questão profissional e questão ética, aí sério. Aí teve um processo que outro dia eu demorei muito tempo, porque eram 12 volumes, eu já vou explicar para vocês o que é um volume, né? 12 volumes enormes, assistência judiciária gratuita, vai indo no ônus agora, assistência judiciária gratuita, que ela não é 100% gratuita, mas que é R$400, R$451, o valor máximo que a gente recebe, certo? Tinha quesitos, assim, mais de 30 para responder, cálculos que deu mais de 30 páginas, aqueles cálculos. E tinha um perito assistente que estava acompanhando. E o perito assistente concordou com todos os cálculos que eu tinha feito. Só que depois ele foi fazer um parecer técnico e discordou do que eu tinha feito e começou, claro, ele deve ter ganhado muito dinheiro, porque ele era contratado à parte, né?
e ele tinha que defender quem estava pagando os honorários dele. Até aí tudo bem. Agora, quando as pessoas começaram a entrar na questão assim que eu estava induzindo ao juiz a tomar uma decisão e que eu não tinha respeitado as normas, o que o juiz tinha determinado, e que eu estava suplantando o poder dele, não, aí eu como diz o outro, gaúcho italiano, já imaginou brabo, né? Aí eu fiz toda uma explicação e justifiquei por que eu tinha feito aquele cálculo e que em momento nenhum eu estaria induzindo o juiz a tomar uma decisão baseada nos meus cálculos. E sim, somente estava relatando os fatos, né? E que em função da tal situação, assim, por ser já uma perícia que tinha passado por 20 e poucos peritos, ninguém aceitou, né? E que eram pessoas muito conhecidas na cidade, envolvia pessoas assim de nome e tal, ninguém quis aceitar fazer. Eu estava pedindo que o juiz me afastasse do processo por esse motivo, porque eu achei uma falta de ética das partes, da forma como eles se conduziram ao meu laudo, né? Eu pedi para o juiz me retirar do processo. O juiz não aceitou, porque eu sou perita do juiz, tá? Então, o juiz não aceitou e pediu para que os advogados se retratassem comigo. Quando se retratam, explicar o porquê que eles tomaram aquela decisão, né? E para se retratar comigo, e o juiz não aceitou que eu me afastasse do processo, certo? E aí agora eu vou explicar para vocês o que é o perito judicial. O perito judicial, que eu sou só perita judicial, eu só trabalho para o juiz. Eu só trabalho com indicação do juiz. Eu não faço perícias particulares para empresas, para pessoas, assim, eu não faço. Até hoje fiz muito pouco, porque eu sempre, desde o começo, sempre comecei a trabalhar com perícia judicial, como sendo perita do juiz. Então, eu sou indicada, o juiz que me indica para fazer esse ou aquele outro processo, certo? Então, eu sou indicada do juiz. E aí, tu tem um certo respaldo maior, porque quando o juiz indica, as partes não contestam a indicação do perito, porque é uma autoridade máxima que está indicando a pessoa para fazer esse cálculo, certo? Mas para chegar àquele valor que eu disse para vocês de 60 mil em 30 dias, você tem que ralar muito, 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 muito. Eu estou na área de processos desde 2012. Então, quando eu falei agora há pouco para vocês das perícias gratuitas, a gente trabalha como se fosse assistência judiciária gratuita. É um trabalho que a gente faz, que recebe o mínimo do mínimo necessário. Não interessa se você trabalha 1 dia, 3 dias, 4 dias, 1 semana, 30 dias. É aquele valor. E ainda a gente só recebe quando termina o processo. Não é quando eles homologam o laudo que concordam com o teu cálculo, é quando acabou o processo. E ainda a gente recebe sem correção. Eu recebi o ano passado um processo lá de 2012, que era R$ 198, sem correção, sem nada. Mas aí, como eu digo, isso é o ônus. Só que para a gente chegar num processo bom, a gente tem que trabalhar por esses que são gratuitos. E trabalhar bastante tempo. Aí o juiz depois começa a conhecer teu trabalho, começa a gostar do teu trabalho, começa a te indicar a cada 7, 8 processos ou mais, ele te dá um pago, mas muito ruim, e assim você vai progredindo, né? Hoje eu posso dizer para vocês que eu estou fazendo 1 em 1, praticamente. Um desses gratuitos e um desses outros pagos.
Mas mesmo sendo os pagos, a gente só recebe quando ambas as partes concordam com o teu laudo. Ok? Então, a gente só recebe, porque sempre que a gente faz, que o juiz te indica, o juiz chama, te notifica, né, que você foi indicado para fazer perícia tal, você tem 5 dias para ir no fórum, buscar o processo e se manifestar se você aceita ou não aceita o processo para fazer, ou se você tem habilidades técnicas para fazer este processo, ok? E aí, com 5 dias, daí você faz o teu orçamento, você, né, ou você aceita ou faz um orçamento para fazer. Daí tem todos uns modelos de orçamento que a gente faz, protocolo e entrego, e espera as partes aceitarem ou não o orçamento que você fez. Às vezes, eles questionam o orçamento que você faz, às vezes o juiz indefere o questionamento deles e diz, não, isso é o valor que está dentro do normal, isso, e aí manda eles depositarem 50% em conta judicial. Eu tenho vários processos que estão depositados em conta judicial, mas eu não posso pegar o dinheiro, eu não pego, não tem como eu pegar, fica lá depositado em conta judicial. Passados-se alguns tempos, eu aprendi que eu não posso fazer um valor fixo, eu passei a fazer com valores iguais a tantos salários mínimos, que daí, se demora todo esse tempo, quando é os pagos, é em relação a tantos salários mínimos, e não um valor fechado. Então, isso a gente aprende com o tempo, né? Então, essas são as questões. E aí, assim, se vocês me perguntarem como ser perito, né? Primeiro, não é todas as pessoas que podem ser peritos, tá? Tem que estar, não é ser só bacharel em ciências contábeis, tem que ser contador mesmo, registrado no CRC, né, com CRC, enfim, estar em dia com as anuidades, não ter processos crível, civil e penal, né? Você não tem nenhum processo contra você para se candidatar a ser perito. Aí você se cadastra lá nos fóruns e você escolhe para quantos fóruns você quer prestar serviço, né? Para quantas varas você quer prestar serviços. Aí, feito esse cadastro, você tem vários documentos que eles pedem, você entrega esses documentos, né, com todas essas negativas que foram solicitadas, e aí você fica aguardando. Aí passa para o juiz, ele vai ver se você é uma pessoa ilibada, se não tem problemas éticos no teu conselho, se você nunca foi notificada pelo teu conselho de contabilidade, ok, homologou, aceitação, você entra no rol de peritos, porque tem várias pessoas que se candidatam, tá? Várias pessoas que se candidatam, e aí você fica ali, e espera, fica aguardando um dia ser chamada, ser indicada pelo juiz. Então, esses são os peritos judiciais, tá? Sempre tem que ser um contador para ser perito, tanto se for judicial quanto extrajudicial, tá? Para fazer perito. Só perito faz perícia contábil. Quem não é perito ou é técnico em contabilidade faz parecer técnico. É diferente daí, tá? Mas para o juiz é o perito. Por que o juiz precisa de um perito contábil? Bom, o juiz conhece tudo de lei, né? Ele conhece as leis, como a gente diz, muito bem, não é acaso que ele está lá. Mas ele não é da área de contabilidade. Aí, como é que ele vai dizer que tal cálculo está certo ou que tal cálculo está errado? Neste momento, então, que ele diz, não, realmente, né? Então, não estamos concordando com os cálculos, uma das partes pede um perito. Pede para o juiz indicar um perito. Aí o juiz indica a perícia e ele diz, ele determina, olha, esse cálculo, né, eu preciso que você verifique
essas e essas situações aí que eles estão discutindo. Aí você tem que ler todo o processo, mas tem que ler todo, né? Hoje eu já não leio mais todos os processos, eu já sei aonde eu consigo encontrar as coisas que eu preciso, mas ainda tem processos que a gente tem que pegar da primeira página à última para entender o contexto que está sendo gerado ali. Ok? Então, para entender exatamente o que está sendo gerado, o que está acontecendo. É como a gente diz, pegar o fio da meada. Eu, na semana passada, eu fui ler um processo e eu cochilei, era num domingo de tarde, eu cochilei, estava sentada num sofá, pior viagem, né? E reclinei e dormi. E depois voltei a ler. E eu terminei de ler o processo e tinha uma coisa que me enxergava e não tinha. Eu tive que começar a ler de novo, lá nas primeiras páginas, para entender o que estava acontecendo. Então, isso faz parte, tá? Então, isso faz parte. Não que o juiz não tenha, não que eu vá influenciar na decisão do juiz, mas ele vai tomar as decisões baseadas nos cálculos que eu fizer e no confrontamento das duas partes, dos dois advogados das duas partes. Aí eles vão, ok, né, um concorda mais, outro menos, aí eles vão concordar, o juiz, ok, né, e diz que homologa o cálculo do perito, função disso, e a dívida é tanto. Eu trabalho basicamente com perícias na parte bancária, comercial e societária. Eu não gosto e atuo muito raramente em perícia trabalhista. Porque eu acho assim que é uma área, as que eu fiz, ao menos você fica. Tem cada atrocidade ali que acontece nessas perícias trabalhistas, que dá vontade de dizer para as pessoas, parem com isso, mas a gente não pode. Aí essa questão, assim, a questão ética é muito forte, tem que ser muito forte mesmo, e você tem que ser ético, porque dentro de um processo tem tudo que vocês possam imaginar de relatos, de fotos, de situação, de pessoas. O que vocês mais podem imaginar de fotos, porque as fotos são provas, né? Que vocês podem imaginar. Então, assim, os processos que eu tenho, né? Porque, por exemplo, eu, às vezes preciso de muita concentração para ler, eu venho para casa e leio aqui na minha casa. O meu esposo não vê os processos, eu deixo sempre virado. Ele já sabe que não pode olhar, eu não comento com ele o que está acontecendo, porque é uma coisa minha, é uma coisa que eu tenho na mão dados de empresas, dados de pessoas, informações sigilosas que elas estão ali. Ok? Então, são coisas assim, precisa ser muito ético. Agora, se você tiver alguma conduta ética já marcada no teu conselho, tu jamais vai conseguir ser um perito contábil, certo? E aí, voltando ao que eu ia dizer, eu não vou induzir o juiz a tomar uma decisão, eu simplesmente tenho que apontar e fazer cálculos baseado nos juros, nas atualizações, se é IGPM, se é INPC, se é a taxa média da Selic, se é eu não sei o quê, se eu tiver que fazer a conversão de moedas, enfim, o que for, eu tenho que fazer sem nunca mesmo, torcer para nenhuma das partes. Como a gente diz, os advogados, cada um defende a sua parte, né? E o perito é a pessoa neutra que auxilia o juiz numa tomada de decisão. Então, o teu cálculo, ele não pode ser de hipótese nenhuma ser assim duvidoso ou usar critério de fazer algum cálculo que não seja legal ou que ninguém vai entender aquilo que você fez. Tem que ser muito bem claro. E sempre usar a linguagem deles, a linguagem técnica.
No momento que nós estamos fazendo o nosso laudo contábil, nós estamos usando linguagem contábil, porém, de forma muito bem explicada para que o juiz possa entender, porque a área dele é jurídica, e ele precisa entender do que nós estamos falando. Eu não posso pôr abreviaturas nessas questões contábeis, nada, tá? Então, assim, como eu disse, eu atuo basicamente em processos bancários, de seguros, de dissolução de sociedade, de divisão de bens, né, de avaliação de bens, avaliação de ponto comercial, nessa área que eu mais atuo. E uma outra questão assim que a gente tem dentro, nós, quando peritos, né, do juiz, por exemplo, supomos que eu preciso de eu tenho precisando de algum dado de um banco que está faltando no processo. Eu posso, munida daquele documento oficial que eu recebo do juiz, com identificação minha, enfim, eu vou no banco, me apresento, e eles me fornecem aquele documento que está faltando. Já me aconteceu de banco não me fornecer esses documentos, ok? E aí eu comunico ao juiz que no dia tal, eu munida de processo, tal, fui até a agência bancária tal, falei com tal e tal pessoa, e eles acharam conveniente não me entregar os documentos. Assim, solicito ao senhor juiz que intime a pessoa a liberar esses documentos. Aí, quando isso acontece, a pessoa é intimada e ela tem pouquíssimo prazo para apresentar os documentos que eu estava precisando. Então, é de forma oficial daí que o juiz comunica, tá? E aí, é com alguns termos até um pouquinho mais fortes, né? Que eu disse assim, que é o ônus e bônus, né? Que o juiz faz esse pedido. Eu fiquei de falar para mostrar para vocês o que era um volume, tá? Só pegar aqui do lado. Eu vou mostrar só o lado final, tá? Então, um volume, ele é composto de páginas de 1 a 200, tá? Cada volume desses. Então, um volume desses, se for assistência judiciária gratuita, é R$ 451, né? Se for um volume com menor valor, é a mesma coisa. Se for, aí aqui a gente conta os volumes, ó, 2, 3, 4, tá? É o mesmo valor, quando eu disse para vocês é o mesmo valor. Este aqui é um processo pago, tá? Então, por isso que eu disse para vocês, e aquele que eu falei para vocês que tinha 12 volumes, eu não conseguia carregar ele. Muitos papéis. Então, imagina que cada volume desses tem 200 páginas. Era impossível carregar. E até para mim manusear ele também, porque eles vêm tudo preso, né? Eles são todos presos, que eu digo, um amarradinho no outro. Eu tenho que separar eles para mim poder ler, porque é muita coisa para mim andar com eles juntos, ok? Então, acho que eu fiz um apanhado geral aqui do que é um perito, né? E outra questão que eu esqueci de falar para vocês, que o perito, se usar de má fé dentro de um processo, que o juiz possa tomar alguma decisão de um cálculo que o perito fez, eu estaria agindo de má fé, tá? A gente pode errar, eu já me aconteceu de errar, mas foi um equívoco num cálculo, mas não que eu tivesse agido de má fé. Daí o juiz manda de volta e você recalcula, ou a gente diz, ele pede para tu ratificar o cálculo ou retificar, tá? Agora, quando a gente age de má fé, a gente pode ser processado civil e criminalmente, tá? Então, a gente também pode ser processado. Então, isso requer muito cuidado e muito zelo com o trabalho de perícia. Ok? Eu acho que dei o preâmbulo inicial, acho que era isso. Alguém de vocês, eu gostaria, assim, que vocês interagissem, tá? Até eu tomar uma aguinha, eu preciso conversar com vocês. Senão eu estou aqui no monólogo.
Nenhuma curiosidade? Eu esqueci de falar para vocês no começo também, que nessa disciplina vocês precisam participar bastante, tá? Bastante, ativamente. Não basta só ligar o microfone, né, estar aqui. Vocês precisam participar bastante. E isso também eu tenho uma outra avaliação, tá? Também no relatório que a faculdade me manda, eu tenho que relatar os alunos que fizeram alguma participação ou não no momento da aula. Então, eu tenho uma planilha que eu preciso preenchendo. Quem só estava ali, quem nunca falou, quem interagiu, eu preciso passar essas informações. Alguém tem alguma dúvida, alguma pergunta? Tudo tranquilo? Ô, professora, Oi? no caso agora, a senhora falou ali de solicitar os documentos e os bancos não fornecerem, mas eles nem podem fornecer se não tiver a ação, o processo judicial, né, o mandato, porque senão tem aquela nova lei da LGPD, né? Mas é que o perito tem força de lei? Mas não sei. É como Até eu disse, então, alguns até já tive numa instituição bancária que eles não me forneceram, mas a maioria fornece. Porque você, como perito, eu estou falando perito judicial, tá? Porque sim, mas aí tem que ter o pedido da quebra do sigilo bancário. mas às vezes E é daí só como um é que fica a extrato. LGPD daí? Oi? Mas é proteção de dados, tu tá fornecendo o extrato, tu tá passando informação da vida da outra pessoa. Mas lembra aquilo que eu disse para vocês, que a pessoa, quando é perito judicial, é como se fosse o juiz pedindo aquele documento. Mas daí tem que ter o papel da quebra do sigilo bancário. Senão, assim, eu sou um perito, eu vou chegar, sou perito, posso chegar numa outra instituição e pedir o resumo da conta da outra pessoa. Não, mas é que no processo, daí eu tenho que mostrar no processo aonde está pedindo aqueles dados, entende? E eu tenho um documento oficial que eu sou perita, eu tenho que apresentar o processo, eu apresento o documento e os meus documentos também. Mas assim, eu dependendo do meu tempo que eu tenho nos processos, eu nem vou até a agência bancária. Eu já peço para o juiz intimar o banco a disponibilizar tal e tal documentos. Né? Porque às vezes eu vou até o banco, fico um tempão lá esperando e o banco não me fornece. Então, eu já peço de forma judicial. Eu peço de forma judicial, aí o juiz dá muito pouco prazo para os bancos fornecerem algumas informações, né? Tá? Obrigado, Iago. Você trabalha em banco, Iago? Sim. Qual cooperativa. banco? Cooperativa. Numa cooperativa. É diferente. Cooperativa Não, de sei que é crédito é diferente, acredito que diferente. seja a mesma forma. Tá. Porque tem a LGPD, a Lei de Proteção de Dados. Sim, sim. Mas assim, como eu expliquei para vocês, aqui eu não vou mostrar a parte onde sou intimada, porque consta os dados da pessoa, tá? Mas é um documento oficial, isso sai no Diário Oficial, tudo, né? Então, eu não vejo problema. Mas é uma questão, como você disse, né, Pedro? Então, assim, se eu não tenho muitos processos, eu até arrisco ir no banco, porque é uma forma de agilizar o processo e entregar logo. Agora, se eu tenho muitos processos, eu já pego, já olho ali, eu preciso disso, disso, e peço para o juiz intimar a instituição financeira para liberar tal e tal informação. E a mesma coisa acontece com as empresas, né?
a gente pode pedir para as empresas dados e elas não se negam de passar informações. Elas não podem te negar, tu se apresenta como perito do juiz, né? E se ela não quiser, da mesma forma, eu tenho que relatar que eu fui até a empresa, dia tal, falei com pessoa tal, e ela não me forneceu os dados. Então, eu solicito de forma que o juiz solicite de forma judicial que seja disponibilizado no meu escritório tal e tal documento até dia tal. Tá? Professora, daí uma pergunta, no caso, daí tu não vai mais até a empresa tem que te mandar. A empresa tem que me mandar, eu não vou nem mais na empresa. Não, ela manda, ela tem que levar até meu escritório. Certo? Não, porque ela já pensou em fazendo um processo desses de R$400, eu tendo que ir para frente e para trás? Não, né? Numa empresa, não. Tinha um processo desses que eu fiz agora, o ano passado, que era de Santa Catarina. Imagina eu indo até lá em Fraiburgo, não sei aonde que era, não tem como. Não vou, né? E daí eu pedi judicialmente. Daí eles pediram que eu fosse até a empresa, aí o juiz indeferiu que não, como é que eu estava fazendo assistência judiciária gratuita? Eu estava pagando para trabalhar, para viajar daqui até lá e tal, que eles não queriam disponibilizar os documentos, porque era muito, né? Muitos documentos, e que eles pediram que eu fosse até a empresa, que eu deveria ficar no mínimo uma semana lá. O juiz indeferiu, é óbvio, né? Aí o juiz pediu que, se eles quisessem isso, eles que pagassem mandassem um carro me buscar e me desse hotel por uma semana. Daí eles disponibilizaram os documentos para mim, o que eu precisava, e só que eles na verdade, são coisas para postergar o processo, né? Só dessa forma. E o que eu precisava era só um documento lá, que era 40, 50 páginas, tá? Então, eu ia precisar ficar uma semana lá para procurar tudo, porque eles disseram que eles não tinham tempo de procurar, então que era para mim ir procurar na empresa, né? Não, né? E aí o juiz intimou eles que ou faziam aquilo ou me disponibilizavam os documentos. Aí eles me disponibilizaram com um documento registrado. Mais dúvidas ou não? Mas é a parte que eu mais gosto de contabilidade, é a perícia. Eu esqueci, né? Eu falei para vocês, né? Que vocês têm que estar sempre... não pode estar com problemas, né? Civil, criminal, processo civil, criminal, e acho que é só, né? Aí tem que estar sempre atualizado com a matemática financeira, que a gente usa direto. Interpretação de texto, porque os textos são muito prolixos. Por exemplo, nós, contadores, trabalhamos assim, a gente consegue fazer um monte de informações numa 2 ou 3 páginas. Já os advogados, por questão da formação deles, eles são prolixos, né? Eles escrevem bastante e levam 30, 10, 15, 20 páginas para fazer aquilo que a gente faz em 2 páginas. Então, a gente tem muita interpretação de texto para a gente, né, entender essa questão que eles estão fazendo ali. Ok? Agora eu vou compartilhar com vocês uma parte que é das leis que vocês precisam saber, tá? Então, isso daqui são os desafios da especialização profissional em perícia contábil, ok? Eu estou usando esses slides, essas coisas aqui, porque, como eu digo, é uma questão de código de ética, código profissional, né? Isso aqui é um material
desta pessoa que trabalha no Conselho de Contabilidade aqui do Rio Grande do Sul, e em parceria com o sindicato, o SESCAM, é uma sociedade, ok? Então, este material aqui tem o básico que precisa, né, os desafios realmente da especialização do perito. Então, o novo Código Civil de Processo, tá? Semana passada eu falei dessas leis aqui também, mas hoje elas estão aqui, tá? O juiz será, nesse artigo, né, o juiz será assistido por um perito quando a prova, de fato, depender de conhecimento técnico ou científico, como eu falei para vocês, né? Os peritos serão nomeados entre os profissionais legalmente habilitados e os órgãos técnicos ou científicos devidamente inscritos em cadastro mantido pelo tribunal ao qual o juiz está vinculado. Então, como que é feita essa formação do cadastro? Os tribunais devem realizar consulta pública por meio de divulgação na rede municipal de computadores ou em jornais de grande circulação, além de consulta direta às universidades e conselhos de classe e o Ministério Público. Tá? Então, por que é o Ministério Público? Tu não pode ter nada da tua conduta, então tem que ser um profissional ilibado, né? A Defensoria Pública e a Ordem dos Advogados do Brasil para a indicação de profissionais ou órgãos técnicos interessados. Os tribunais realizarão uma avaliação e reavaliação periódica para a manutenção do cadastro, considerando a formação profissional e a atualização do conhecimento e a experiência dos peritos interessados, tá? Então, aqui, essa atualização profissional, nós temos uma quantidade de cursos, de treinamentos que nós precisamos fazer durante o ano, os peritos, tá? Não é o contador, os peritos. E a gente precisa cumprir essa carga de horas de formação para poder fazer parte do rol de peritos. Então, o novo processo civil, como eu disse para vocês, o juiz nomeará o perito especializado no objeto da perícia e fixará de imediato o prazo para a entrega do laudo. Ciente da nomeação, o perito apresentará em 5 dias, tá, essa indicação. Então, quando eu falei lá para vocês, o juiz nomeará um perito especializado na área. E aí, por exemplo, assim, o juiz não tem conhecimento de todas as áreas que eu tenho especialidade. Aí, às vezes, ele pode me mandar um processo e eu olhar e eu não me sentir capaz de fazer aquele processo, aí eu vou declinar dele. Porque não é minha área. Entende? Às vezes tem áreas que a gente não conhece, ou que você teria que estudar muito para atender aquela perícia. Então, a melhor coisa que você tem, você justifica, porque tem que justificar para o juiz, né? Porque você não está aceitando uma nomeação dele, você escreve, né? Tem todo um modelo que a gente faz, escreve e explica que realmente você está honrado com a indicação, mas que a tua habilidade técnica não te permite a fazer aquela perícia, ok? Aí solicito que o juiz indique outro perito da sua área, certo? Então, ok, estamos ali. Aí você fez a tua parte, e isso faz parte da ética do profissional, reconhecer que você não tem capacidade, não tem conhecimento técnico para fazer aquilo. Também tem outras questões que você não pode aceitar uma perícia. O juiz também não conhece teus parentes, né? O juiz não sabe quem é teu esposo, quem é teu filho, quem é teu irmão, quem é teu compadre, quem é teu amigo íntimo. Então, quando vem um processo desses, você tem que dizer, fulano de tal é meu parente, ou, né, e dizer em qual é o grau de parentesco, ou se é amigo, né, um amigo de foro íntimo,
e você vai declinar por isso. Aí ele indica outro. Mas você tem que dizer. Eu já tive indicação de processos, quando chegou para mim, era um padrinho meu de casamento. Aí, quando eu olhei, não era parente, não era nada, mas eu não me sentia à vontade para fazer a perícia, e eu expliquei, né? O juiz, ok, aceitou e indicou outro perito, certo? Além do não conhecimento técnico, tem esse grau de parentesco ou em empresa que você trabalhou nos últimos 2 anos. Eu não posso, digamos que eu tenha trabalhado numa empresa e eu saí, e dentro dos 2 anos seguintes, eu sou chamada para fazer uma perícia daquela empresa. Eu não vou aceitar, porque faz 2 anos, estou dentro do prazo que não é permitido eu fazer perícia, tá? Então, eu não posso fazer perícia dessa empresa, porque eu estou no período de carência ainda, como a gente diz, não posso fazer, tá? Tem alguns requisitos também que dizem que quando você por exemplo, eu não posso fazer uma perícia contra um banco ao qual eu sou cliente do banco. Eu sou correntista do banco e vou fazer uma perícia contra o banco. Também não pode. Então, e também já me aconteceu. Nenhum. Oi? Nem de terceiro. Oi? Nem como trabalhar como terceiro. Uma empresa terceira, por exemplo. Trabalhar como um assistente técnico? Não, eu digo em questão da empresa. Se eu trabalho como terceira. Terceirizada na empresa? Também não, porque você tem um vínculo na empresa, né? Uhum. Você está vinculado à empresa. De uma forma ou de outra, você tem conhecimentos privilegiados dentro da empresa né, ou você pode tomar uma decisão que não seria a de acordo, tá? O currículo como comprovação de especialização, né, eles pedem, tu tem que provar a tua especialização, né, para o juiz sempre, tem que provar isso. E, às vezes, o juiz pode te chamar e ele simplesmente diz, a senhora está convocada para dia tal, horário tal, estar aqui no meu gabinete. E aí, quando ele fizer isso, né, a gente já sabe que tem algum problema, alguma coisa que ele precisa conversar ou tirar alguma dúvida, sem ser de forma pública, que é via processo, né? Aí você tem que ir, né? Ele agenda um horário e você vai, porque você é perita dele, né? Perita do juiz. Então, aí esse artigo 468, o perito pode ser substituído quando faltar conhecimento técnico ou científico, que num processo que eu estou fazendo, que é o caso esse que eu falei, o perito foi substituído, porque ele usou uma metodologia de cálculo que uma das partes estava o tempo todo contestando a forma como ele estava fazendo o cálculo. Né? O tempo todo. Foram 3 impugnações, aí o juiz pediu, né, substituiu, e daí ele me indicou eu. Mas é um cálculo bem cabeludo, tá? Aí foi destituído, né, porque a forma como ela estava elaborando os cálculos, o perito estava elaborando os cálculos, não estava atendendo e não tinha aporte científico que aquilo era o correto. E muitas vezes a maioria das vezes, a gente tem que ter um aporte científico, ou seja, de literatura, provando por que a gente seguiu aquela linha, por isso, baseado. Como a gente faz em TCC, como faz em artigo, exatamente isso tem que fazer. E aí a gente faz, isso se chama um aporte científico, porque você faz, porque você conhece como tem que fazer. Mas, às vezes, quando é muito específico, aí você tem que buscar na literatura o que pode e o que não pode ser feito. Daí você coloca ali, você não fez isso,
porque a literatura do autor tal, na página número tal, e daí você copia aquele pedacinho e coloca ali, exatamente, então é um aporte científico. Ou sem motivo legítimo deixar de cumprir o encargo no prazo que lhe foi assinado, né? O juiz dá um prazo para a gente fazer os processos. Geralmente é 30 dias. E aí, se a gente vê que não vai dar tempo de fazer isso aqui, a gente tem que pedir a prorrogação do prazo. Daí tu protocola o prazo e pede a prorrogação, porque senão você tem que respeitar aqueles prazos. E às vezes a gente não consegue fazer com 30 dias. É bastante difícil, é muito pouco os processos que tu consegue fazer. Então, dependendo da quantidade, quando eu começo a fazer a perícia, eu já comunico o juiz que aquele prazo é muito pouco e eu estou pedindo mais 30 dias ou mais. Eu geralmente peço mais prazo, o juiz nunca me dá todo o prazo que eu peço, né? Então, eu peço 60 dias, ele me dá 45. Mas aí tu ganha um fôlego para fazer, né, o processo, senão a gente vai perder o prazo. O artigo 465, quando a perícia for inconclusiva ou deficiente, o juiz poderá reduzir, inclusive, a remuneração inicialmente arbitrada pelo trabalho. Né? Então, por exemplo, assim, ó, foi inconclusivo, eu fiz, mas foi inconclusivo, ok? Quando é essa assistência judiciária gratuita. Então, digamos que era R$400, ele vai mandar te dar 200, porque você não fez todo o processo. Aí ele te manda pagar R$200 e substitui o perito, chama outro. Isso não é muito bom quando acontece, sabe? Já me aconteceu uma vez com um processo em Santa Catarina. Já me aconteceu, não é muito legal, mas, assim, te confesso que, às vezes, a gente não consegue entender, tu perde um detalhe ali, principalmente quando são muitos processos, ou processos a penso, que eles dizem, né? Que processos, aquele que eu falei, ele tinha 25 anos que ele estava andando. Então, você imagina, tinha muitos papéis, e eu estava com 7, 8 volumes na mão só, porque eles falam a penso, o que é? Eles só colocam o processo que deu início à causa, e depois tiram tudo que eles acham que não é interessante e te colocam ali só uma parte. E aí, às vezes, para o perito, exatamente aquela parte que eles não colocaram era a parte que mais te importava. Então, isso às vezes acontece, já me aconteceu, mas é desagradável quando isso acontece, tá? Para atuar na perícia contábil, não basta ter apenas formação acadêmica, é necessário uma constante atualização do conhecimento, aquilo que eu disse para vocês, a linguagem técnica, a linguagem judicial, jurídica mesmo, né? Além da formação acadêmica, a atualização do conhecimento do perito precisa enfrentar desafios de construir seu histórico de experiência profissional. Isso é um desafio muito importante também, que a gente precisa o tempo todo estar estudando e se atualizando, né? Com a criação dos cadastros dos peritos pelos tribunais de justiça e do cadastro dos peritos, o sistema do CRC, e esse aqui é Cadastro Nacional de Peritos Contábeis, a gente pode, quem está cadastrado nesse Cadastro Nacional, pode atuar no Brasil todo, não só na tua região, né? E principalmente hoje, o bom é que os processos estão online, então você não precisa mais ter essa quantidade de volume, só que tem a desvantagem, é muito ruim de ler o processo todo no computador, cansa muito o teu olho, porque para ler um processo, tu fica dias e dias lendo, né? Então, tu imagina o teu olho fica muito cansado. O meu que já está bem velhinho, cansa mais ainda. O de vocês que está mais jovem, não. Mas, enfim, né? Vamos lá. Neste caso, a vantagem é que você pode pegar processo de qualquer parte, pode trabalhar em qualquer parte, em qualquer lugar que você estiver, inclusive se estiver fora do país, né? Você tem acesso, tem a senha para acessar os processos, e aí tu pode ler. Atuar apenas na perícia contábil, atuar na perícia contábil ou em áreas ou em outras áreas profissional. Eu conheço várias pessoas que já conseguem somente trabalhar com a perícia contábil, não é o meu caso, tá?
Então, assim, forma um fluxo de trabalho tão grande que você consegue trabalhar só com perícia. Eu não consigo ainda fazer só isso, certo? Eu ainda preciso trabalhar no meu escritório de contabilidade e dou aula também. Este ano é um ano que eu estou decidindo que eu realmente quero ficar só com perícia e a faculdade. O escritório eu já estou passando adiante. Atuar apenas na perícia contábil ou assistente técnico? Eu nunca atuei como assistente técnico. O assistente técnico é uma pessoa contratada por uma das partes, né? E ela não precisa ser contador registrado aqui no Conselho Nacional de Peritos Contadores, pode ser até o contador de uma empresa, né? Aí ele é um assistente técnico. Atuar tanto na perícia contábil quanto assistente. Eu não atuo como assistente técnico, eu nunca fiz isso, trabalho só como perito contábil mesmo, né? Realizar o trabalho da mesma área de especialização, realizar o trabalho de diferentes áreas de especialização, esse é uma coisa assim que você vai ter que ir escolhendo, porque você não consegue dominar todos os temas. Então, eu escolhi as áreas bancárias e societárias, que são as que eu mais me familiarizei. Aí eu escolhi trabalhar nessas áreas, né? Recusar alguns trabalhos por não ter conhecimento, como eu já falei para você, aceitar todos os trabalhos, mesmo sem ter conhecimento para realizar. Eu não recomendo isso. Se alguém quiser fazer, faz, mas é por conta e risco, tá? Fazer um curso de extensão de perícia contábil é muito bom, é muito interessante, te dá uma série de dicas e de conselhos que a gente, antes de fazer isso, a gente sofre bastante. E aqui tem algumas indicações de literatura para quem é perito, né? Aqui tu entra mais na área de processos, aqui a perícia financeira, cálculos, né? E mais, isso são algumas indicações de literatura. E aí, quem fez esse material foi o Paulo Cordeiro de Mello, né, que é do Conselho de Contabilidade do Rio Grande do Sul, em parceria com o SESCOM. E aqui tem o currículo dele, para vocês terem uma ideia, ó, ele é economista e contador graduado, tá? Pós-graduado em avaliações de perícia. Então, para vocês terem uma ideia de quão pouco conhecimento que ele tem. Ele faz palestras, enfim, tem que ser uma pessoa com bastante conhecimento, tá? E 19h51, agora eu quero escutar vocês, porque até agora eu que falei. Dúvidas todas, nenhuma, muitas dúvidas, concordam comigo, não concordam? O Pedro, cadê o Iago aqui? O Iago já foi embora. Iago ficou com falta já. Não, né? Tá aqui o Iago, tá aqui ele. Né? O Iago, por exemplo, não acha que o perito não pode... Acha não, ele diz que tem a lei, né? Acha. Achar, eu não acho mais nem moeda de 5 centavos. Ele diz que tem a lei de proteção, né, de informações, do sigilo. Então, são essas as observações, né? A instituição dele, pelo que ele falou, não libera o documento para o perito, então a gente já sabe, se pegar um documento ali... Não é pedido judicial. Oi? Não é questão de liberar ou não liberar. A minha questão é que, tipo, eu vou estudar, vou ser perito. A questão é na solicitação do documento. Se já vem com a situação lá, para mim poder fazer o pedido no banco dos extratos, ou tem que abrir uma petição para a quebra do sigilo bancário. É que, na verdade, tu não vai pedir a quebra do sigilo bancário, tu vai pedir só um documento. Tu não vai pedir a quebra do sigilo, tu vai pedir só um documento complementar. Por exemplo, eu quero uma cópia do contrato que tal pessoa fez que não está nos autos. Pois é, professora, essa é a situação. Exato. Não, eu concordo contigo, eu concordo. Concordo? Assim, e como eu disse para vocês, cada instituição financeira tem a sua política, né? E aí, como eu disse,
ultimamente não tenho tempo, quando eu vejo ali, eu nem fico com o processo ali, eu vejo que falta, eu já devolvo o processo e peço para intimar né, que forneça, o banco para que forneça tal documento. Ou empresa, enfim, o que for, né? Que às vezes a gente até liga para as empresas, a gente tenta, como eu disse, ônus e bônus, a gente tenta. Eles não são obrigados a fornecer. Mas que mais? Aí nós vamos fazer bastante cálculo daqui uns dias, tá? Então a gente precisa, e inclusive a gente vai fazer aqui em sala de aula, e precisa da colaboração de vocês sempre. Cálculos, e não venham para aula daí sem cálculo. Já me aconteceu. Professora, eu não tenho calculadora. Eu uso a calculadora do celular, tá? E quando a gente for fazer a prova, que as provas vão ser presenciais agora, tá? Como é que você vai fazer? Vai fazer no celular? Não, né? O celular não pode usar para fazer cálculo, não pode usar para fazer prova. Então, vocês precisam, vamos dizer, precisa de uma científica, precisa de uma HP? Não, uma calculadora que vocês dominem. Eu dei a disciplina para vocês do que no semestre passado? A análise das demonstrações contábeis. Muito bem. Aquela também é uma disciplina apaixonante. Só que a turma não participava, né? Oh, my God! Vamos lá? Alguma coisa? Nós gostamos mais de escutar, professora. Hã? Nós gostamos mais de escutar. Aham, tá bom. Ok? O material que eu tenho foi esse hoje, a aula de hoje. Eu disponibilizo o link para vocês hoje, amanhã, dependendo do horário. Depois eu tenho aula ainda, às 8h30. E, assim, eu vou pedir encarecidamente, para quem assistiu o primeiro vídeo da semana passada, eu vou reforçar novamente aqui. É redundante, mas eu vou reforçar. Se vocês ficarem somente com o conteúdo que a gente passar na aula e que a gente passar agora aqui, sem nenhuma leitura complementar, sem participação nenhuma, é difícil vocês serem peritos, tá? Isso não isso eu tô sendo sincera com vocês. É difícil, vocês não vão conseguir. Vocês têm que ter leitura complementar, vocês precisam olhar essas leis, precisam chegar aqui na aula para tirar as dúvidas. Porque se vocês não vierem com dúvidas nenhuma para cá, vocês não têm conhecimento, não estão adquirindo conhecimento. Então, vocês precisam ler e vir para cá e a gente tirar as dúvidas e discutir em cima delas. Fazer um bate-papo. Aí a gente está compartilhando conhecimento. Senão, eu estou só aqui, jogando conhecimento para vocês. E daí eu penso que o conhecimento que eu estou jogando para vocês é o suficiente? Não é. Estou sendo bem clara para vocês. Não é. Aqui é 30% do que vocês precisam. E os outros 70% vocês têm que buscar através de literatura, tá? Baseado nas indagações que eu fiz aqui, baseado nos conteúdos, vocês precisam buscar literatura, ler, ou buscar na internet, o que for, e vir para a sala de aula com argumentações. Senão, não vai rolar. Tá? Ok? Então, falta 3 minutos. Como ninguém... Opa, fala, Eduardo. Não, ok, professora. Como ninguém está se manifestando, eu não vou ficar aqui olhando para vocês, daí eu encerro a aula, tá? Mas nós temos mais 3 minutos, e que 3 minutos é muito tempo.
Ok? Ou não? Boa noite, boa noite, boa noite. Tchau, tchau.